Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Trouxe nessa aula uma peça linda e perfeita para essa época de festas de carnaval. Essa daqui é a pochete Lulu e ela é uma peça 3 em 1. Ela pode ser uma pochete, pode ser uma bolsinha transversal a tiracolo ou pode ser uma clutch. Olha que charmosa que ela é. Essas alterações você faz regulando a alça, porque ela tem aqui, olha, as argolinhas para você prender uma alça transversal. E se você não quiser usar ela como bolsa transversal, é só você remover essa alça. E aqui, olha, você pode esconder atrás da aba a sua argola. E assim ela fica uma clutch, olha, com tudo escondidinho e um acabamento lindo. Uma peça super diferenciada, ela fica assim, olha, as costas é achatadinha para ficar acomodado no seu corpo e a frente tem esse volume para caber bastante coisa, apesar de ser pequena, ela é bem espaçosa e você pode curtir as festas à vontade. Uma peça super legal e super versátil para você ter aí no seu ateliê e oferecer para sua cliente. Vamos lá aprender comigo? Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Almeida e você está no Multiplique Suas Ideias. Eu quero te convidar, que não é inscrito aqui no canal, a já se inscrever e ativa as notificações, porque tem vídeo toda semana e você vai ser avisada sempre que tiver uma novidade por aqui. É muito importante também que você deixe um like aqui no vídeo pra gente, tá bom? Então não esquece, clica no like se você gostar do nosso vídeo. Eu quero te convidar também a me seguir lá no Instagram, @multipliqueatelier. Se você ainda não me segue, você tá perdendo muita coisa, então aproveita. Lá no Instagram eu coloco stories, coloco spoilers do que eu tô trazendo para as aulas. Me segue lá a gente tem um contato mais próximo, mais juntinho, eu respondo todo mundo no direct. É um prazer ter você lá comigo também. Então te espero lá no Instagram, hein? Me segue lá no Instagram. Então assim que acabar o vídeo, corre no Instagram, @multipliqueatelier e me segue por lá. Vamos lá aprender? E olha só, para confeccionar a pochete Lulu, você vai ter aqui na descrição do vídeo um link onde você pode estar adquirindo esse molde que eu preparei para vocês com muito carinho. Ele está bem detalhado, tem todas as posições marcadas, todas as quantidades de material que você tem que cortar, tudo no tamanho real, tá? É só você imprimir numa impressora comum e cortar aí no seu material e confeccionar várias peças, tá? Por apenas um valor simbólico de R$10, você pode estar adquirindo esse molde e confeccionar as peças aí no seu ateliê, tá bom? Vamos iniciar então pela nossa aba. Lá no molde você vai ver que está descrito para você cortar uma medida retangular e riscar o molde da aba, tá? E aí nós vamos costurar em cima desse risco. Já cortei aqui e risquei então com o meu molde. E aí nós vamos costurar, olha, cortei aqui 2 medidas de sintético, vamos costurar ele direito com direito. Aqui eu tô utilizando o sintético holográfico com glitter, tá? Nós vamos costurar ele então em cima da linha. Vou deixar aqui em cima uma abertura para poder desvirar essa peça, tá? Então eu vou iniciar a costura aqui com retrocesso, vou riscar bem redondinho em cima dessa linha e vou finalizar aqui deixando aqui mais ou menos uns 4 dedos para desvirar a peça. Depois que a gente costurou em cima da linha, você vai cortar então a volta, deixando mais ou menos uma margem de meio centímetro em volta. Aqui nos cantinhos você pode cortar, ó, na diagonal, tá? Para tirar bastante o excesso aqui do cantinho, mas sem pegar na costura. E agora aqui pela abertura nós vamos desvirar essa peça. Eu gosto de fazer um movimento assim, ó, para eu abrir bem essa costura e ela ficar bem arredondadinha. Aqui nos cantinhos, com alguma coisa que não tenha ponta, você pode empurrar bem, ó. Essa parte que nós deixamos sem costurar, você vai dobrar ela para dentro, a mesma margem de costura, deixar ela bem certinha, tá? Por enquanto nós vamos só prender, porque aí nós vamos, na hora que for aplicar nas costas da nossa bolsa,
é que a gente já aproveita e fecha essa abertura, tá? E fica tudo bem escondidinho. Aqui, aonde tá arredondado, eu vou passar já um pesponto e eu vou fazer com uma margem de um pezinho de máquina, então de meio centímetro. Eu não vou fazer bem na bordinha, porque eu quero que ele fique um barradinho, tá? E aqui vai da sua preferência. E olha que linda a nossa aba, já tá prontinha. Nós vamos reservar por enquanto. No molde você tem a posição do botão, tá? E aí você pode só colocar o molde aqui em cima e marcar a posição do botão. Lembrando que se você for utilizar um botão de imã que não tem acabamento no verso, você precisa fazer a aplicação do botão agora enquanto a aba ainda está aberta, tá bom? Eu vou usar um botão de imã com rebite, que tem acabamento dos dois lados. E eu quero que fique aparecendo aqui o acabamentinho do botão, tá? Então eu posso colocar o meu botão até no final da minha peça. Quando eu finalizar a peça, eu coloco o meu botão. Lembre-se de planejar a aplicação do botão conforme o modelo do botão que você for utilizar aí na sua peça, tá bom? No molde também tem a medidinha para você cortar para o bolso que vai ficar atrás da nossa bolsinha. Esse bolso é opcional, se você quiser deixar sem, pode também. Mas eu acho bem legal a gente aplicar um bolsinho atrás, que fica bem em contato com o corpo, e assim a sua cliente tem um bolso de fácil acesso e também seguro, tá? Para não ficar muitas camadas, eu optei por deixar esse bolso das costas sem forro. Então, eu cortei aqui o meu sintético Shine, que é o que eu estou utilizando para fazer todo o restante da minha peça, mas eu ainda estou trabalhando com sintético holográfico com glitter para fazer uns detalhes. E aí nós vamos usar ele para fazer um acabamento aqui na bordinha de cima, tá? Porque toda essa lateral vai ficar embutida na bolsa. Para facilitar e como uma sugestão aí para vocês, tá? Porque eu sempre trago a cola de contato, eu quero passar para vocês essa ideia aqui, ó, de usar a fitinha dupla face. Cortei aqui a minha medida para fazer o acabamento aqui do bolso, que ele tem 2 centímetros de largura, pelo comprimento total aqui da minha borda. E aí eu colei uma fitinha dupla face, vou remover aqui a película dela. Antes de colar a fita dupla face, eu já tinha feito um risco central aqui, ó, com 1 centímetro da margem, né? Então, se tem 2 centímetros, risquei aqui no meio, para que eu colocasse essa fita minha dupla face, e aí eu vou vir assim, ó, seguindo essa linha. E agora eu posso só dobrar aqui por cima, ó. Assim facilita bastante a aplicação aqui, ó, desse acabamento. É claro que ele não vai ficar colado, mas ele já vai ficar aqui, ó, na posição pra gente poder fazer o pesponto. E agora eu vou à máquina fazer um pesponto aqui embaixo. E olha que legal, ó, dessa forma você consegue fazer o pesponto, aplicar aqui um acabamento bem fácil, tá? Mas essa dica com a fitinha dupla face dá certo quando são peças assim, ó, retinhas, que dá pra gente fazer um acabamento bem rápido, tá? Pode cortar o que ficar de excesso aqui. Vou já finalizar então as costas da minha bolsinha. Cortei aqui a medida que é para colocar as nossas argolas. Passei a cola de contato, fiz um risco central aqui só para me guiar, tá? E aí eu vou trazer essas bordas aqui para esse risco, ó. Eu vou ficar com uma tira dessa forma, tá? E aí nós vamos posicionar aqui nas costas da nossa bolsa, na marcação que você tem no molde, de distância aqui para as argolas, tá? Então você vai ter duas marcações no molde. Uma é para posicionar a aba, que é mais para baixo, e a que é mais próxima da borda é para posicionar esse porta-alças, tá bom? Ó, eu marquei aqui então, olha, a primeira linha, que é onde nós vamos posicionar esse porta-argolas, e a segunda linha, que é onde nós vamos posicionar a aba, tá bom? Nós vamos posicionar ele, olha, acima, não vai centralizar com a linha, tá? Vai ser, a linha tá aqui, eu vou colocar ele bem alinhadinho aqui, ó, acima da linha, tá bom? Eu vou começar fazendo uma costura aqui, olha, com 2 centímetros para dentro e finalizar aqui. Vou fazer um meio quadradinho aqui.
Eu sempre posiciono a minha fita métrica aqui, ó. Visualizo se eu já costurei até onde eu queria, que eu quero 2 centímetros. Aí eu paro com a agulha para baixo, viro a minha peça, faço uma costura reta até a outra borda. E volto aqui até a margem, tá? Então, fiz aqui uma costurinha aqui, ó, prendendo já a alça aqui nessa lateral. Agora, eu vou entrar com as 2 argolas. Eu tô usando essa argola aqui, ó, com 3 centímetros de diâmetro, tá? Você pode usar uma meia argola também. Vou entrar com ela aqui. Pode passar já as 2 argolas, tá? Deixa esse acabamento bem esticadinho, na marcação aqui bem certinho, bem retinho. E aí agora aqui do outro lado, ó, pra prender, eu vou fazer a mesma costura. 2 centímetros pra cá, descer e finalizar aqui do outro lado. Ó, já prendi aqui as 2 pontas, só que a minha argola ainda tá solta aqui e nós temos que prender ela aqui na posição, tá? Então, eu vou deixar ela assim, ó, aberta pra fora agora. Porque aí eu vou costurar aqui, ó, fazendo um retângulo, prendendo. Então, eu vou chegar aqui, ó, um pezinho só, deixando a distância aqui de um pezinho de máquina para eu conseguir passar com o pezinho aqui. E vou fazer o retângulo aqui, fechando ela aqui no lugar, tá? Deixando só a quantidade suficiente pra gente conseguir fazer esse movimento nela aqui, ó. Dela ir para um lado ou para o outro. E olha só que legal que fica, ó. A argola, ela fica aqui, ó, de uma forma que quando eu preciso usar ela aberta, ela tá aqui aberta e fica bem posicionada. Quando eu não quero, é só jogar ela aqui pra dentro e ela vai ficar aqui pra dentro escondidinha, tá bom? Vou cortar aqui esses excessos. Eu já posso posicionar aqui a minha aba, tá? Aqui eu ainda não coloquei o meu botãozinho, mas se você tiver colocado, vai deixar o acabamento do seu botão para cima. Ou se não tiver acabamento, se for aquele botãozinho imã que o acabamento tem que ficar embutido aqui dentro da peça, você vai deixar aqui virado para cima a parte que não tem nada, tá? E o botão vai estar aqui embaixo, tá bom? E aí nós vamos posicionar ele agora nessa outra linha. Dobra bem as abinhas aqui pra dentro, que aí a gente já vai costurar ele aqui, já fazendo o fechamento aqui dessa aba, tá bom? Posiciona nessa linha bem certinho e bem centralizado, tá? Você pode também, olha, dobrar aqui a aba, vincar bem aqui pra você ver o centro e dobrar aqui também a sua peça, ó. E aí você posiciona, olha, centro com centro, para ela ficar bem certinha, ficar bem retinha, tá? Então, posicionei, olha, a linha minha tá aqui, coloquei a minha aba acima da linha, tá? E vou fazer uma costurinha aqui bem na bordinha, mas eu vou fazer outra também com um pezinho de máquina, para ela ficar bem presa aqui, bem reforçada. E olha, a aba já ficou presinha aqui nas costas da minha bolsa, tá? Depois que eu posicionei a aba, eu já posso colocar aqui, ó, o meu bolsinho, tá? Porque ele vai esconder aqui, ó, esse acabamento da aba. É como se a aba estivesse saindo de dentro do bolsinho, tá bom? Então, agora você já pode posicionar ele aqui, ó, a linha bem certinha, essa margem de baixo. E aí, eu vou fazer uma costurinha aqui em volta, bem na margem, bem na bordinha, só pra já segurar ele aqui no lugar, tá? Porque aí, depois, quando a gente for fechar a bolsa, a gente usa a margem de meio centímetro. Olha que charme que fica. Essa aqui, então, é as costas, olha, da nossa bolsinha, né? E aí, quando for usar como clutch, ela tem esse acabamento todo charmoso nas costas. Olha só a argola. Tá escondidinha aqui atrás da aba. Quando a gente quiser usar como bolsa, ó, a gente vai abrir a argola para usar como pochete ou como bolsa e a argolinha vai estar aparecendo aqui. Mas eu não quero usar, eu escondo a argola e olha só, fica totalmente escondida aqui atrás da aba e você pode usar ela como clutch tranquilamente, tá bom?
Preparamos essa parte, vamos começar a preparar agora então o nosso zíper para fechamento da nossa bolsa. Cortei aqui a minha medida de zíper, que está discriminado lá no material. Vou fazer o acabamento aqui nas bordinhas, ó. Cortei tirinhas de 2 centímetros por 3, tá? Só para eu abraçar aqui, ó. Vou abraçar aqui o meu zíper, a pontinha, e fazer uma costurinha aqui. Isso porque eu tô usando um sintético que não desfia, então eu posso fazer dessa forma, tá? Se você for usar algum outro material que possa desfiar ou um tecido, lembra de fazer igual um viés, dobrar uma bordinha para dentro. Aproveitei aqui, já encontrei todos os centros das minhas peças, tá? Tanto do zíper, quanto aqui também do meu sintético. Mas antes de aplicar o zíper, eu quero fechar essas pences. Então, à frente da bolsa, você vai ver que tem umas aberturinhas que são as pences para dar um volume na frente da bolsa, tá? As costas da bolsa é reta, porque é o que vai ficar em contato com o corpo, mas a frente, para dar um volume, tem essas pences para a gente fechar. Você vai ver que tem o forro, olha, igualzinho também para você cortar, que é também com as pences. Esse aqui é o forro das costas, que tem a medida aqui das costas que nós já fizemos. Então, nós vamos trazer, olha, a pence margem com margem e vamos costurar ela aqui com meio centímetro, um pezinho de máquina. A pence, sempre que eu vou fechar, eu continuo o meio centímetro até chegar no final aqui da minha dobra, tá? Eu não vou reduzindo ela aqui pra ponta. Eu continuo com ela até aqui em cima, tá bom? Mas se você quiser ir reduzindo com ela aqui até a ponta, não vai dar diferença no fechamento do molde. O que importa mesmo é que nesse início aqui, ó, você inicie com meio centímetro para bater bem certinho. Mas se você optar por fazer ele trazendo aqui mais para a pontinha, fazendo a diagonal, ou dessa forma que eu fiz aqui, você tem que fazer igualzinho do outro lado, senão vai ficar uma pence de cada jeito. O forro você vai fazer a mesma coisa, tá? Direito com direito. Aqui no meu caso, o meu forro é um nylon maquinetado, que é um forro bem fininho, excelente para bolsas. E aí ele não tem direito ou avesso, mas se tivesse, você ia dobrar, olha, direito com direito, tá? Igual nós fizemos aqui no nosso sintético. O forro vai ficar com a pence igualzinho, tá bom? E agora eu vou começar a posicionar então o meu zíper, porque a bolsa já tá praticamente pronta, tá? Vou colocar, ó, lembra que nós marcamos centros? Então, vou marcar, ó, colocar centro com centro, que eu posicionei aqui, e direito com direito, tá? Vou pegar o meu forro, direito para baixo, tá? Então, direito com direito também. E vamos costurar aqui, ó, com meio centímetro de borda a borda, tá? Depois que costurou, nós vamos deixar, ó, o forro e o zíper aqui, ó, para um lado, o sintético aqui para o outro, ó, de forma que ele tombe aqui o excesso do sintético, ó, pro lado do sintético, tá? E vamos passar um pesponto sem pegar o forro, tá? Passar o pesponto aqui só no sintético. Fiz a costurinha de pesponto aqui, ó, só no sintético, sem pegar o forro, tá? Ó, o forro ficou limpinho, tá bom? E agora nós vamos repetir aqui do outro lado, ó. Do outro lado tem essa aba que, se você quiser, ó, pode dobrar ela, coloca ela aqui dentro do bolsinho, ó, para você trabalhar livre com essa parte, sem se preocupar, tá? E aí nós vamos da mesma forma colocar direito com direito do zíper, centralizar aqui, ó, centro com centro, e o forro também seria direito com direito, tá? Alinha ele bem certinho aqui e vamos costurar com meio centímetro. Da mesma forma, olha, nós vamos deixar o forro e o zíper para um lado
e passar aqui o pesponto, olha, pegando só no sintético, tá? Eu tinha tirado aqui do bolsinho a aba, porque ficou muito volume para eu colocar o zíper, mas agora eu vou pôr ele aqui de volta, que para fechar, aí sim é bem mais fácil com o bolsinho, com a aba aqui dentro do bolsinho. E agora, olha, nós vamos alinhar essa costura com essa costura bem certinho aqui, ó. Alinha bem bonitinho. Então, agora nós vamos costurar, ó, pode começar do forro com retrocesso, faz toda a volta com margem de meio centímetro e vou finalizar aqui, deixando essa abertura para eu desvirar. E pronto, olha, fiz a costura na volta. Aqui nas pences eu gosto de abrir, olha, a pence para não ficar volume demais de material em um lado só, tá? E faça essa costura da curva bem devagar para ficar um acabamento bem bonito. E agora aqui, ó, por essa abertura, você vai abrir todo o zíper e nós vamos então empurrando toda essa bolsinha aqui para essa abertura. Olha que linda que já tá ficando. Aqui eu esqueci de marcar a posição do meu botão antes de fechar toda a bolsinha, tá? Então aproveite que já tem tudo no molde marcado, coloque aqui a posição do botão, você pode já até aplicar ele aqui, tá? Porque aí fica depois bem mais fácil. Mas eu vou colocar o botão com o rebite, que tem acabamento dos dois lados, o botão de imã com rebite, e eu já vou trazer ele aqui aplicado para vocês. Se você tiver dúvida sobre como utilizar esse botão, lá no meu Instagram, @multipliqueatelier, eu fiz um vídeo no IGTV falando sobre botões de imã, outras variedades e explicando bem detalhado como utilizar o balancinho para aplicar o de rebite e também como aplicar o que não é de balancinho, que é só com as matrizes, tá? Então, se você tiver alguma dúvida sobre o botãozinho de imã, corre lá no meu Instagram para você assistir, tá bom? E olha só, já coloquei aqui o botãozinho. Eu escolhi o botãozinho imã porque ele é mais fácil para sua cliente abrir, ter acesso aqui ao que ela precisa, tá? Se você quiser optar por um botãozinho de pressão, tá? Pode ser também. Apesar do botãozinho de pressão ser mais difícil de fechar, ser mais trabalhoso nesse sentido, tá? Eu acho que para esse tipo de bolsa, um botãozinho de imã cai bem legal, tá bom? Aí aqui, ó, o forrinho, que eu não expliquei pra vocês, eu só dobrei as abinhas, fiz uma costurinha aqui, ó, bem na bordinha, fechando o forro, tá? Então, depois que você desvirar, ver que tá tudo certinho, aplicar o botão, porque essa parte aqui do botão eu até deixei escondido o acabamento, ó, coloquei sem aparecer o acabamento aqui, mas poderia usar aparecendo, porque ele tem esse acabamentinho também do outro lado. Mas se você for usar o botãozinho de imã que não tem acabamento dos dois lados, aí você vai primeiro aplicar o botão, depois fechar o forro, tá? E olha que linda que fica essa peça. Olha ela assim, ó, é como uma clutch, tá? Porque você tem, olha, as argolas escondidinhas aqui atrás. Olha que lindo. E aí, se você quiser usar ela como pochete ou como bolsa, você vai fazer para entregar junto com a sua cliente a alcinha transversal. Eu coloquei aqui no canal uma aula só sobre essa alça, tá? Vou deixar aqui o card para vocês assistirem a aula da alça transversal, que é necessária para essa bolsa. Se a sua cliente quiser ajustar ela como pochete, você vai ajustar aqui o tamanho, né? É mais provável que ela feche totalmente aqui a alça. Se for uma cliente muito magrinha, que a alça ainda fique grande, mesmo totalmente reduzida, você pode, ó, instruir a sua cliente de cruzar aqui as alças, ó. Uma fecha de cá e a outra fecha de cá, ó. E aí, dessa forma, ó, ela consegue ajustar para o tamanho da cintura dela tranquilamente, ó. Porque aí aqui fica escondido
né? Claro que aqui tá bem pequenininho, ó, mas aí ela consegue ajustar a altura, a largura da alça pra cintura dela, tá? Mas eu já fiz o teste, ela assim, totalmente ajustada, ó, bem pertinho aqui do rebite, ela dá bem certinho, deu certo pra minha cintura, mas você tem também essa opção para quem for mais magrinha, tá? Não precisa mudar o tamanho da alça para quem for mais magrinha. E ajusta ela maior, deixa ela mais compridinha para usar a tiracolo na transversal, como a cliente preferir, tá bom? Então é isso, meus amores. Essa é a pochete Lulu 3 em 1 que eu queria trazer para vocês. Olha só, eu fiz ela também, ó, no sintético 0.8 com fundo em malha. E aqui, ó, como sugestão que eu quero trazer para vocês, eu fiz sem forro. Olha só, ela não fica com um acabamento ruim, fica um acabamento bonito, tá? Principalmente porque eu usei, ó, o botão que tem acabamento aqui por dentro, olha. Então ele não fica feio aqui dentro, nem vai machucar nada que tiver dentro da bolsa. Então você pode também reduzir aí o custo da sua peça, de repente utilizando materiais que tem um forro, que tem um avesso bonito, sem precisar acrescentar mais uma camada de forro. Pus o bolsinho aqui atrás, olha. Tem aqui também as argolas aqui escondidinhas, tá? Então essa aqui é mais uma sugestão aí para vocês. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essas peças lhe tragam muitas outras ideias de peças lindas para desenvolver aí no seu ateliê. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo e até os próximos vídeos.